E aí galera, como é que vocês estão aí? Tudo em paz? Vamos embora. Como eu coloquei agora há pouco aqui no Instagram, eu tenho um projeto que eu já venho idealizando há algum tempo e eu vou agora dividir com vocês. Espero que hoje eu consiga terminar bem direitinho essa live e consiga gravar aqui para ficar registrado para vocês. Na outra, enfim, teve uma série de percalços e ela não ficou registrada, mas ela vai. Essa causa, ela tem um nome, Minha Primeira Causa Penal. O que foi que eu observei ao longo dessa minha pista aqui, dessa minha rodagem como professor? É que eu já tive condições, graças a Deus, de colocar muitos colegas advogados aí, de participar na formação de muitos colegas advogados. E isso para mim assim, traz um prazer incomensurável. Só que o que eu venho notando é que essa distância vem trazendo alguns percalços nessa lida deles no dia a dia de muita gente. Então, qual é a minha ideia? A minha ideia é juntar aquilo que eu faço atualmente, né? Enfim, tanto no magistério quanto na advocacia, e dividir com vocês. Mas dividir de uma forma e num formato muito mais pessoal, que é aquilo que eu me disponho a fazer agora, né? A trazer aqui para vocês. Por isso que eu coloquei esse roadmap, Minha Primeira Causa Penal. O intuito é ser muito simples, muito direto, mas sobretudo que traga um proveito muito próprio para cada um de vocês, que queiram, né, emergir, entrar nessa grande ciência da ciência penal e se tornar um criminalista. Me parece que isso é um sonho de muitas pessoas e que nessa pandemia aí ficou um pouquinho em segundo plano, até porque a gente estava, né, muito preocupado com muitas coisas, e eu entendo que hoje eu me sinto mais à vontade para falar com vocês sobre isso, porque há um pouco tempo atrás a gente estava preocupado muito mais em subsistir, em manter, em ficar, né, no dia a dia. Então, sem imaginar no porvir. Eu acho que agora é o momento da gente dar aquele pontapé inicial e colocar esses sonhos aí para eles se tornarem realidade. E aí, esse é o grande X de todo esse projeto. É tornar vocês assim, traçar uma reta rumo a esse sucesso. Que se eu conseguir participar disso, eu sou o cara mais feliz do mundo. Pode ter certeza disso. Então, como é que eu dividi? Primeiro de tudo, eu vou precisar de pessoas parceiras. Veja, eu estou em Campina Grande. Eu estou em Campina Grande e eu tenho certeza absoluta que nós, com essas revoluções que nós tivemos agora nas redes sociais, eu tenho condições de chegar em muito canto. Não necessariamente aqui, sei lá, aqui na Paraíba. Todos os nossos colegas, meus amigos que eu tenho fora da Paraíba, Belém do Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, veja lá, aqui mesmo nos demais estados do Nordeste, me parece que a gente tem condições de conversar um pouco mais, de uma forma mais próxima com vocês. E é isso que eu quero, é justamente isso que eu quero. Eu quero agregar pessoas em favor de um projeto único no qual eu vou ser o cabeça, mas todo mundo vai ter uma participação. Então eu vou precisar de pessoas que se disponham, de várias cidades, que se disponham a fazer parte desse projeto. Nós temos um grupo no Telegram que vai ser... Se eu disse que eu seria o cara mais feliz do mundo se eu participasse do sucesso de vocês, eu também seria mais feliz se eu tivesse mais conhecimento de como colocar os links aqui. Eu não sei como é que faz ainda, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso. E aí vocês vão ter acesso a esse grupo, e nesse grupo a gente vai ter um espaço mais fechado para poder colocar alguns macetes, algumas dicas que eu não posso colocar aqui no Instagram, até em respeito aos meus colegas advogados. Então, eu acho que é uma questão de ética também, a gente tem que ter um respeito por aquela expertise, aquele conhecimento próprio da área da gente. Então, a gente tem que falar com o colega sobre algumas coisas e falar com as demais pessoas de outra forma, sobre outros assuntos. E esse espaço fechado serve para isso, para que nós tenhamos condições de falar a linguagem da advocacia. Eu vejo muitos ex-alunos que passaram a faculdade e não tiveram condições de ter esse acesso a essa fala, a esse esquema, a essa tese, essa estratégia de como fazer isso, de como pensar como um criminalista. E eu me coloco aqui para fazer isso.
A primeira coisa que eu preciso fazer, e eu venho fazendo, quem me acompanha sabe disso, é me forçar a ter um briefing diário aqui com vocês, aqui no Instagram. Então, alguns assuntos acontecem no Brasil, e a gente vem aqui e fala com vocês. Porque a advocacia criminal também é isso. Se eu puder dar um exemplo sobre isso, eu vou falar sobre o TPI. Recentemente me perguntaram sobre essa questão, dessa possibilidade do governo brasileiro ser julgado no TPI por causa desses casos do indigenista e do repórter. E de pronto eu respondi, peraí, calma. A lei brasileira tem forma de reprimir e combater o crime que foi praticado. Agora, uma possível omissão poderia sim ser alvo de uma investigação do TPI. Então, esse tipo de resposta pronta, do pensamento, do esquema, de como a gente faz, como a gente chega, eu tenho condições de dividir isso com vocês para que vocês não se sintam mais fortes e mais habilitados a responder. Porque nós, nessa função de advogado criminalista, a gente eu comentava agora há pouco com um cliente amigo meu, que eu me sinto muito no dever de dividir muito com a sociedade. Por isso, o briefing diário no Instagram. Logicamente que eu não vou conseguir fazer todos os dias, que quem me conhece sabe da correria e da força que eu faço para poder estar aqui com vocês. Né? De tantas coisas que eu deveria estar fazendo aqui, que eu poderia estar fazendo e não consigo. Mas o amor pela profissão é muito maior do que tudo isso. Mas esse briefing diário serve para isso. Para que nós possamos agregar valores, pessoas e falas do dia a dia, explicando um pouquinho sobre como a gente pode contribuir um pouco na área criminal, que não é só isso que a galera fala, tem muito do lado social, quem é criminalista sabe disso, mas, sobretudo, essa questão da resposta à sociedade, que eu acho que a gente tem que fazer. Nesse grupo fechado, a gente também vai falar um pouquinho sobre aulas online. Quem já teve condições de ver meu canal lá, 15 Minutos de Direito Penal, no YouTube, verá que é de uma forma totalmente não profissional. Para usar um termo mais ameno, certo? Mas eu quero que seja dessa forma. Eu quero registrar lá todo o começo de como foi o pensamento inicial. Tem até uma entrevista bem bacana de Bruninho, querendo saber como é que seria meu dia a dia, porque foi que eu escolhi. E uma qualidade difícil, mas muito interessante, para que vocês vejam que a gente não tem que ficar nesse formato que é quase fechado, de que a gente tem que só vive de coisa boa, só vive de sucesso. A gente vive de sucesso também, a gente supera os insucessos e a gente é feliz assim. A gente não vende o resultado. Advogado criminalista não vende resultado. Essa vida instagramável que muita gente pensa e que muita gente fala, e que talvez tenha sido isso que me fez colocar isso para vocês aqui de público, esse projeto, é para que vocês tenham consciência e condições de discernir entre o certo e o errado. Ninguém, nada, por hipótese alguma, pode viver só de sucesso. A gente vive de insucesso. Muitos advogados que me antecederam, eu e muitos colegas que vão ainda chegar na advocacia criminal, vão errar muito, isso acontece. O problema que a gente tem que ter cuidado é o erro que a gente pratica e a forma que a gente pratica. Se você imagina, e isso talvez seja aquele que me incomoda. Se você imagina que o conhecimento é determinante para diminuir o erro, e é isso que eu acredito, é isso que eu tenho no meu coração, vocês vão cada dia mais procurar mais o conhecimento. E essa divisão dos conhecimentos é o que serve nesse projeto. Então essas aulas online, elas serão totalmente voltadas para educar, para guiar a prática penal. Veja, inicialmente com termos bem mais leves, bem mais tranquilos. Quem sabe no grupo lá do Telegram nós temos condições de avançar um pouco mais. A gente não fala de uma forma que a gente se apresenta, por exemplo, numa escrita, num formal, que a gente fala para um tribunal de justiça, para um ministro do STJ, do STF. Não é isso. A oratória, o sentido de você se expressar, ela tem que ser muito claro, ela tem que ser muito... A gente tem que saber para quem a gente está falando. Então, nesse começo dessa aula online, ela tem que ter esse avanço, esse crescimento com vocês. Uma coisa também que todos esses anos que eu tenho
como o professor me ajuda também a falar, que em algum momento eu vou fazer uns resumos gratuitos aqui com vocês, postados inclusive como mapas mentais aqui no Instagram. Eu coloquei aqui, tá aqui no meu roadmap, de 15 em 15 dias. Mas quem me conhece sabe que eu não vou, isso não vai ser feito realmente controlado, como diz meu pai. Pode ser que seja de semana em semana, pode ser que passe mais um pouquinho. Isso não quer dizer que não seja falta de comprometimento meu. Nunca, pelo amor de Deus, nunca imagino o contrário. Vocês não sabem o quanto, para mim, às vezes, eu queria estar aqui, mas não consigo. Porque várias outras coisas me demandam e eu tenho que resolver. Eu tenho que decidir. Daqui a pouco eu já tenho outra reunião aqui, eu tenho compromisso pessoal em casa. E a gente é assim, a vida da gente é assim. A gente não tem como dar um pause para resolver outras coisas e depois voltar. Então, mas isso é importante enfim, já fiz vários cursos disso, inclusive de mapas mentais, para poder esquematizar tudo bem direitinho na mente de vocês, para apresentar a forma mais simples possível alguns temas. Resoluções de questões. Eu acho que isso também é interessante. Se bem que essa pegada ainda pode ser mais ainda para o lado acadêmico. Caso ainda tenhamos pessoas, isso aí me parece que pode ser uma pegada interessante, de colegas que ainda não são colegas, né? Que estão fazendo a prova ainda da UAB. E quem sabe, quem me conhece sabe que eu tenho muita preocupação com todos eles, com todos vocês, sobre isso. E me parece que quando a gente consegue colocar uma pessoa a mais na advocacia, eu consigo ajudar um pouco mais a sociedade. Isso para mim é fundamental, é uma questão sine qua non, até para que eu tenha condições e força de fazer o que eu faço. A gente não faz isso, a gente não procura a advocacia criminal com um fim em si mesmo, a gente sempre tem um fim no outro. E às vezes a galera esquece isso. Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho. Então, resolução de questões sim, com essa pegada que eu falei para vocês. Quinto ponto, essa formação do grupo do Telegram. Eu disse, eu vou resgatar. Quando eu tiver esse sonho de conseguir mexer mais um pouquinho, melhor um pouquinho nessas redes sociais, vou colocar o link aqui, me parece que já agradeço a todo mundo que me ajudou na última postagem do vídeo, que não upou aqui no Telegram, mas upou lá no YouTube. E, enfim, sem vocês eu não teria conseguido colocar, né? E se ajuda a minha esposa, Turaline Medeiros, que está aqui me dando a honra da presença dela nessa live. E veja, é isso. Eu quero colocar, eu tenho um grupo já de 15 minutos de direito penal lá no Telegram. Tenho alguns moderadores lá, mas eu preciso de de umas pessoas parceiras, uma por cidade, para que eles sejam fomentadores dessa fala, que eu sei, no ambiente virtual, né? Pelo Instagram, YouTube, Telegram, mas em algum momento pode ser que seja necessário um contato pessoal, e a ideia é de um projeto a longo prazo. Então eu preciso de pessoas que morem fora de Campina Grande, para que integrem esse grupo, inclusive de forma gratuita, ao acessar o programa. Em algum momento eu vou ter alguma venda de um curso online, de algum projeto, de alguma tese aqui, e isso ele vai ter acesso gratuito. Em contrapartida, eu espero que ele dê o suporte para pessoas da cidade dele. Então, há uma forma de você ser como se fosse referência na sua cidade com relação a esse curso e com relação à parte criminal, que é isso, a grande meta de tudo isso aqui. Então, esse grupo Telegram, ele vai servir como um ambiente propício para que nós possamos utilizar a linguagem real, com dicas, macetes, né, e algumas teses, algumas estratégias próprias da advocacia criminal, coisas que vocês nunca ouviram falar aqui no Instagram, nem vão ouvir, nem devem ouvir, não porque a galera não queira falar, mas é porque não se deve falar, até para que não choquem algumas pessoas, logicamente, porque o conceito do certo e errado, por mais que nós tenhamos uma noção, a gente ainda tem uma certa preconceito com relação à nossa área, e eu acho que essas aparições públicas dessas redes sociais, elas não tem que ter nesse momento, abordar esse assunto. Eu acho que a gente aborda o assunto de uma forma geral, dissociando a imagem do advogado criminalista com o possível criminoso, até porque Caneludo já dizia isso há muito tempo, que uma coisa é o criminoso, outra coisa é o acusado. São duas coisas totalmente distintas. Acho que todo mundo não gosta do criminoso, mas quando a pessoa se vê acusada de um crime, aflora
em nós um direito, a vontade de defender, mas não de garantir um direito que a todos é garantido, né? De ser presumidamente inocente. Então isso é a advocacia criminal, isso é o ser criminalista. Então essa conversa fica muito mais própria nesse ambiente. Então é por isso que esse ambiente foi criado, já existe, inclusive, um ambiente de teste com os moderadores, e ele, a partir de hoje, está aberto ao público. Quem quiser, já pode ir deixando mensagem que eu vou colocando. Eu não, né? A galera aqui da equipe vai colocando bem direitinho lá, adicionando, a gente vai conversando, normal. E vai ser uma conversa muito mais própria, muito mais pessoal. Em algum momento, como eu já antecipei, vai ter venda de curso. Essas vendas de curso também ocorrerão aqui pelo Instagram, mas também lá, primeiramente, né, lá nesse grupo do Telegram. E a gente vai sempre se adequando à necessidade do momento. Formato de mini curso, coisa rápida, e um exemplo claro aqui que me vem à mente é execução penal. Você terminou a advocacia, está aí no perrengue, sou advogado, não sou, todo mundo passa por isso. Eu mesmo já passei por isso, vixe, Mário, um tempo atrás. A advocacia tem muito disso. A gente termina, é formado, passa na OAB e quando termina, bacana. E aí? Vou fazer o que da minha vida? Não tenho uma causa, não sou conhecido, não sei, não gosto de falar, rede social, Instagram, tal, não sei. Tem uma forma de resolver isso. Tem uma forma de resolver isso. E eu sei que eu passei por isso e eu consegui superar, graças a Deus. E eu tenho como ensinar isso para vocês. E aí onde é que está o X da questão? Execução penal hoje é o foco. Tem muita coisa para fazer. Essa questão da progressão de crime hediondo, da fração de 3/5, se pode ou não pode, tá parecendo aquela coisa de jogo de futebol. Isso pode, Arnaldo? Não pode. Como é que tá? Se o crime é hediondo com violência, sem violência, como é que tá isso? Veja, a experiência me mostra que todas as vezes que tem muita informação e os juízes às vezes se valem, alguns deles, lógico, não estou dizendo todos, se valem desse desconhecimento de parte da galera da área para ficar mantendo um entendimento antigo. Então, esse curso também tem essa pegada, essas minhas falas aqui também tem essa pegada. Porque eu consigo isso para o meu cliente, graças a Deus. Um colega X consegue para o cliente dele. Mas a massa fica lá aprisionada. E isso é um espaço. Eu me recordo de um curso que eu dei há 12 anos atrás. E eu dizia que se eu ficasse parado na frente do presídio aqui de Campina Grande, ou de qualquer presídio do Brasil, e ficasse puxando preso por preso para ver se ele tinha direito, eu tinha certeza absoluta que pelo menos em 30% deles eu conseguiria um benefício. Aí você vai perguntar assim, mas professor, e por que não se faz isso? Porque nós trabalhamos com um universo de pessoas que não têm tantas riquezas. E isso é um limitador. Isso é algo que impede que elas tenham acesso a algumas situações que a gente tem condições de dar. Mas se você está começando, se você está lá, está naquela luta, você tem condições de trabalhar o honorário justo, de acordo com a tabela, de receber e de fazer o seu nome, que eu acho que é o grande X de tudo isso. Por isso, eu agora tive condições de dizer para vocês tudo o que é esse projeto, a minha primeira causa penal. Sempre, sempre, sempre. Nunca imagine que nessa pandemia eu estava distante de vocês assim. Estava distante fisicamente, mas nunca estive distante do ponto de vista de cabeça. A minha preocupação com a advocacia, quem me conhece sabe disso, de como estavam os colegas, de como estava, enfim, como está acesso ao fórum, acesso a juiz, acesso a promotor, ao tribunal, a tudo isso, algumas coisas ruins que aconteceram nesse período. Tudo isso estava aqui presente comigo. E eu pensava como é que poderia fazer isso. Como é que eu tenho condições de fazer isso? Até por toda a história que eu tenho na advocacia, graças a Deus, inclusive até à frente da nossa querida OAB, nossa briosa OAB. Então veja, tudo isso se resume nesse projeto, minha primeira causa penal. E é isso que eu quero dividir com vocês. É um sonho meu de fazer isso, de colocar mais pessoas para atuar nisso e atuar bem, assim como de ajudar algumas pessoas que já atuam, mas em alguma área, em algum ponto específico do direito penal, eles não têm aquele conhecimento específico
vamos lá, de ponta. E eu tenho condições de ajudar vocês nisso. E vai ser o maior prazer da minha vida fazer isso. Dividir um pouco do meu tempo com vocês. Até ter essa troca. Vi algumas mensagens aqui de alguns ex-alunos dizendo o prazer que tem de revê-los. E eu vou dizer, o prazer é todo meu. Quando eu passo na rua e vejo um ex-aluno, uma ex-aluna, um colega advogado, uma colega advogada, e que eu sei que eu, de alguma forma, contribuí para que vocês estejam aí hoje, ou de alguma forma falei algo que tenha sido interessante ou útil, eu fico muito feliz. Isso para mim é uma realização pessoal, mas muito mais em favor de vocês, assim, em favor do público, porque eu sei que um advogado bem-sucedido, uma advogada bem-sucedida, um advogado ético, uma advogada ética, isso é o que a gente espera da sociedade. Eu tenho certeza absoluta que daqui a 10, 15, 20 anos, há muitos desses traumas, dessas discussões que nós temos ainda com alguns colegas, infelizmente, isso vai ficar no passado. Porque a maioria esmagadora dos advogados e advogadas que eu conheço e que militam na área criminal, e em outras áreas também, são de pessoas de bem, são trabalhadores, são pessoas honestas. E isso precisa ser enaltecido. Essa ética tem que ser enaltecida para que nós, no final de tudo isso, possamos olhar para trás e ver que valeu a pena. Somente assim há como nós termos tranquilidade, como fruto de todo um trabalho, tá bom? Então fiquem todos com Deus, um abraço forte. Vou encerrar aqui, espero que de forma correta para ficar registrado. Acho que é no X ali, né? E aí a gente está aqui à disposição depois para responder alguns comentários de vocês, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.